A paz do Senhor. Estamos aqui a convite do grupo de organização e método e vamos dar continuidade ao assunto da organização dos espaços externos e a influência que isso tem no desenvolvimento infantil. Por que que esse assunto ele é importante? Porque o Senhor tem nos alertado que há um ensino que vem do mundo e que é diferente daquilo que nós recebemos da parte do Senhor, da igreja. Quando nós falamos do ensino que vem da igreja, nós estamos falando do ensino que vem da palavra do Senhor. Tudo que nós precisamos saber está na palavra do Senhor. E nós criamos os nossos filhos não para este mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Criamos os nossos filhos para o céu. Então, você pai, você mãe, você prepara o seu filho, a sua filha para ser um cidadão do céu. Preparamos para esse mundo, mas o nosso foco não é esse mundo. O nosso foco é termos filhos que vão herdar a vida eterna. E o Senhor tem nos alertado em relação ao que o mundo tem ensinado para as crianças nessa hora e que nós, como servos do Senhor, temos que discernir o momento e não ensinar as mesmas coisas que o mundo está ensinando. Nós temos que ter em nós uma clareza dos nossos valores, valores espirituais, valores morais, éticos, sociais, cívicos. Nós precisamos formar os nossos filhos como um cidadão dessa terra e também para o céu. Então precisamos nos atentar a esses valores que para o mundo estão sendo o quê? Descartados. Mas para nós servos não. Isso permanece. E o cuidado do Senhor é tão grande que Ele nos alerta para o presente da nossa criança e o futuro. A preocupação com todos esses vídeos, essas aulas de organização e método é atuarmos, ensinarmos a criança hoje para que no futuro ela seja um adulto competente. Mas não é só o futuro, o presente também ela tem que se destacar. E nós temos na igreja cada um o seu lugar. Temos a classe agora de gestantes a 3 anos, crianças, intermediários, adolescentes, jovens, senhoras, obreiros, todos nós temos o nosso lugar. E cada lugar exige de nós o quê? Um comportamento. Então, a classe de 0 a 3 anos, né, de gestantes a 3 anos, é um comportamento. Quando eu passo para a classe de crianças, é outro, e assim vai. E é isso que nós precisamos ensinar para as nossas crianças. E é uma orientação do Senhor já de muitos e muitos anos. Qual é essa orientação? Qual é o foco na nossa vida? Na vida do jovem? Primeiro, o espiritual. Depois o profissional e, por último, a vida afetiva. Quando nós vamos preparar isso nos nossos jovens? Quando? Desde criança. Então, o espiritual, ele começa, e qual que é a recomendação do Senhor? Lá em Provérbios 22:6. Instrui o menino. Em algumas traduções diz, instrui, ensina a criança no caminho em que deve andar. E isso é uma promessa do Senhor. Se nós ensinarmos a nossa criança, até quando envelhecer, essa criança não vai se desviar do caminho do Senhor. Essa criança vai lembrar daquilo que lhe foi ensinado. Então, eu sou velho, velha, mas no meu coração está a palavra do Senhor, que foi plantada lá na infância. Então, não podemos descuidar disso. E hoje, a ciência, ela vem de encontro à palavra do Senhor, que está escrita há tantos anos. E só agora a ciência fala da importância dessa faixa etária da criança. Hoje, o foco do mundo está onde? Em ensinar a criança no que nós chamamos a primeira infância, que vai desde a concepção até 6 anos. Essa base
é o que vai sustentar todo o restante da vida da criança. Tudo que ela vai desenvolver, tudo que ela vai ser como adulto, a semente está aqui. A base, o alicerce está aqui nos primeiros 6 anos. E dentro desses 6 anos, chamado a primeira infância, nós temos um período ainda crítico, que são aos 3 anos de idade. Então, da concepção até os 3 anos é chamada primeiríssima infância. Esse período é fundamental para o desenvolvimento da criança. Depois, a criança segue a adolescência, jovem e a vida segue o seu curso. Mas por que essa primeiríssima infância é tão importante? Hoje é extremamente estudado, falado nos congressos, nos seminários médicos sobre esse período. Congressos onde se pergunta hoje como prevenir os problemas na saúde mental. Quando e onde? Todos são unânimes em dizer: na gravidez. Nós devemos tratar isso até mesmo antes da gestação, trabalhando com aqueles que serão pais. Então, a gestação, considerada todos os dias dos 9 meses de gestação, mais 1 ano que vai até o primeiro ano, depois mais 1 ano que vai até o segundo ano, fechando quando a criança faz 3 anos, nós temos os primeiros 1000 dias de vida, que são extremamente importantes para a criança. Por quê? Nessa fase, o cérebro dessa criança, ele vai aprender como nunca mais na vida. Nessa fase, você faz as conexões, as sinapses, você reforça os circuitos, as redes neurais. E o cérebro, ele aprende com ele mesmo, o cérebro é inteligente. Então, aquilo que é muito usado, ele reforça, ele guarda. E aquilo que não é usado, é descartado. Por isso que essa fase é importante, porque o estímulo que a criança sofrer nessa fase vai fortalecer as suas conexões, as suas sinapses, os seus circuitos neurais e ela vai usá-lo ao longo da vida. E o que ela não usar, descartou. E aquilo que foi descartado para você recuperar é difícil. E onde está a maravilha, o cuidado do Senhor conosco? Quando, antes de que o mundo comece a estudar e a falar sobre isso, o Senhor mostra a necessidade da classe de 0 a 3 anos. A classe das gestantes até os 3 anos. Então o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E essa orientação de organização e método para que os pais ensinem as suas crianças a fazer coisas básicas, como ter responsabilidade de arrumar uma cama, lavar o seu próprio prato, colocar um lixo lá fora, quer dizer, ações de acordo com a idade da criança, o Senhor está nos fazendo o quê? Para que nós estejamos trabalhando para que as nossas crianças, elas fechem o ciclo da vida. A criança nasce, ela aprende, ela cresce, ela se torna mãe, ela se torna pai e o ciclo continua. Mas ela vai fazer isso de qualquer jeito? Não. O nosso Deus quer que as nossas crianças sejam diferentes. Que as nossas crianças transformem a habilidade que elas têm em competência. Porque aí no mundo isso não está acontecendo. As crianças têm muitas habilidades, mas elas não estão sendo transformadas em competência. Então não adianta. Eu tenho habilidade, mas eu não sei usar a habilidade. E o que tem se falado ao longo desse ciclo de aulas, de organização e método? Tem se falado sobre funções executivas. Funções executivas é uma área do nosso cérebro frontal que nos torna diferente dos animais. E qual é a função dessa parte do nosso cérebro frontal? É exatamente isso, ser o organizador do funcionamento do cérebro. O nosso cérebro, imagina músicos excelentes que tocando sozinhos tocam maravilhosamente bem. Então o nosso cérebro ele tem áreas de funcionamento que isoladas funcionam bem, mas o nosso cérebro não trabalha sozinho. O nosso cérebro trabalha em conjunto, então são os músicos em uma orquestra, que se não tiver a figura do maestro para organizar a entrada, o momento de tal instrumento,
a música não acontece. Ou acontece uma música com menos harmonia, uma música menos agradável. Então, esse maestro, que é o que organiza e comanda, é o nosso lobo frontal, é onde estão as nossas funções executivas. Aquilo que o nosso cérebro usa para que nós estejamos o quê? Executando, fazendo coisas. Tanto coisas, ações motoras, quanto ações comportamentais. E essas funções executivas é o que nós temos visto ao longo dessas palestras de organização e método. Eu preciso ter um objetivo. E nós temos um objetivo. E o nosso objetivo principal é preparar a nossa criança para ser um cidadão do céu. O nosso objetivo é a eternidade. Mas, enquanto estamos neste mundo, que as nossas crianças se sobressaiam neste mundo também. Então, ela precisa aprender a planejar, a organizar, a ter iniciativa, que hoje a gente vê jovens, adolescentes que não têm iniciativa nenhuma. Então, iniciar é uma função executiva, é algo que eu preciso saber fazer. Eu preciso ter foco no que eu estou fazendo, eu preciso ter foco no meu objetivo, eu preciso insistir, perseverar naquilo que eu quero, eu não posso desistir com facilidade. Preciso monitorar o meu comportamento, o comportamento do outro, eu preciso adequar esse meu comportamento ao ambiente onde eu estou. Preciso ter flexibilidade. O que é flexibilidade cognitiva? É a minha capacidade de analisar e de mudar. Se eu realizo uma tarefa e o objetivo, com objetivo, mas eu não alcanço o objetivo, quer dizer, há um erro. Se eu continuar insistindo em fazer daquela forma, o resultado vai ser o mesmo. Então, para que o meu resultado mude, eu tenho que mudar a minha ação. Isso é flexibilidade. Isso é uma característica e isso é necessário para que eu seja competente no meu dia a dia. Preciso aprender a inibir aquilo que eu não quero, aquilo que eu não gosto para fazer o que eu preciso fazer. Estou no culto, quero brincar. Não é hora de brincar. Eu tenho que inibir isso e me concentrar, focar no meu objetivo, que é assistir o culto, realmente estar presente ali. Eu preciso, para isso, regular a minha emoção. Não gosto, eu queria estar brincando, mas eu vou aproveitar o culto, eu vou aproveitar desse momento. Então, eu consigo inibir o que eu quero, mas também tirar proveito daquilo, que antes eu posso não considerar tão atraente, mas eu preciso, isso é bom para mim, isso é necessário, eu tiro proveito daquilo. Assim eu sou o quê? Operacional, eu consigo executar, fazer coisas. E por que tudo isso? Nós já falamos na aula anterior que o Senhor nos quer por cabeça. O Senhor quer os nossos filhos em posição de destaque e não por cauda, e não em posições inferiores. E nós vemos exemplos na palavra que confirmam isso, que Deus quer os nossos filhos em posições que eles se sobressaiam. Do ponto de vista operacional, prático, como José foi um servo do Senhor que mostrou serviço, que conseguiu fazer coisas bem feitas. E para isso, o nome do Senhor foi engrandecido. Porque quando ele se apresenta a Faraó, Faraó diz, acharíamos um varão como este, em que há o quê? O Espírito de Deus. Então José, ele foi durante toda a sua vida um servo que soube se comportar nas várias situações em que ele viveu. E em todos os momentos, a sua vida espiritual, ela estava à frente de todas as outras coisas, de todas as decisões que José tomou. Vemos também Daniel. Ele e os seus amigos, quando colocados no palácio, estavam no palácio, mas não eram daquele mundo, não eram do palácio. Isso era claro para eles, porque assim como José foi ensinado, Daniel e os seus amigos também foram ensinados. E quando jovens, eles também tomaram uma decisão. E quando o rei fala, e entre todos eles, olha, não foram achados outros tais. Foram colocados numa posição de destaque, porque souberam se comportar e souberam o quê? Honrar a Deus nas suas vidas.
É muito comum em consultórios de pediatria nós brincarmos que seria muito bom criança vir com manual. Nós, servos do Senhor, a nossa criança vem com manual. Nós temos o manual, nós temos a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor estão todas as nossas respostas. Na palavra do Senhor, além dos exemplos que nós colocamos de José e Daniel, nós temos exemplos de outras crianças, Obadias, que cresceu com a palavra do Senhor, a menina na casa de Naamã, que testemunhou do Senhor, que para ela testemunhar e o seu testemunho ser aceito, ela tinha um bom comportamento, ela tinha uma boa ação, ela sabia fazer coisas, se comportar adequadamente naquela situação. Rod, que junto com a igreja orava pelos servos que estavam presos, Timóteo, que cresceu também aprendendo a palavra do Senhor. Então, a palavra ela é a nossa segurança, ela nos mostra que se nós ensinarmos a criança, se nós tivermos como foco espiritual, mas nós não podemos também desconsiderar o ensinar o comportamento correto em cada ambiente, em cada situação, ensinar a nossa criança o respeito aos pais, o respeito à autoridade, o respeito ao nosso Deus. Então, tudo isso é um conjunto. Não dá para educar a criança numa parte e negligenciar a outra. E se nós atentarmos para a palavra do Senhor, se nós formos fiéis, Deus vai nos honrar na criação das nossas crianças, dos nossos filhos. E eles serão servos, mas também serão homens, mulheres, que nesse mundo vão fazer a diferença, vão se sobressair, vão ser competentes, que é a proposta do grupo de organização e método, ajudar os pais a prepararem as suas crianças, também do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista prático, para que eles sejam destaque, eles estejam por cabeça e não por cauda. Deus é fiel na sua palavra. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Basta nós tomarmos posse dessa bênção e lutarmos em favor dos nossos filhos. A paz do Senhor.